Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu sempre trago para vocês praticamente todos os meses, falando a respeito de comportamento, falando a respeito de família, falando a respeito de dependência química e trazendo uma nova perspectiva, uma nova visão e novos pontos de vista acerca do relacionamento familiar e os seus dependentes. Como é que é esse universo? Como compreender toda essa dinâmica que existe entre a pessoa que usa drogas, a sua família e esse relacionamento? Como que a gente consegue encaixar tudo isso de uma maneira em que todos sejam beneficiados? A gente vive num mundo de informações, onde cada pessoa acrescenta um pouco mais na dinâmica do nosso dia a dia. E esse é o motivo por eu estar aqui trazendo mais esse vídeo. Eu quero acrescentar mais informação na sua vida, eu quero acrescentar uma nova visão no seu comportamento e eu quero abrir para você novos horizontes acerca de comportamentos, de como você às vezes pode fazer pequenas mudanças e essas pequenas mudanças criarem uma grande transformação na sua vida e na vida da sua família, na vida do seu dependente químico e, obviamente, dentro dos seus relacionamentos familiares. Tá? Esse trabalho já venho trazendo há vários meses, já tem mais de ano que eu estou aqui com o meu canal no YouTube. Para quem já conhece o meu trabalho, já sabe que eu tenho mais de 50 vídeos publicados. Quem me acompanha já conhece o meu trabalho. Mas se você está assistindo aqui o vídeo pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Ricardo e eu trabalho com comportamento, trabalho com conhecimento e passando essa mensagem a todos vocês. Tá? Depois no final ou na descrição do vídeo eu deixo aqui meu contato, minha página do Facebook, e-mail, e se você quiser comentar esse vídeo, depois você comenta aí, até porque hoje eu venho trazendo um assunto assim que não que eu esteja protelando, né? Mas eu queria trazer uma coisa mais refinada, algo melhor pesquisado, né? E hoje eu quero trazer para vocês um assunto que é bastante polêmico, mas é um assunto que ele está dentro hoje da família. Hoje esse é um assunto que está dentro da escola, que está dentro da sociedade como um todo, está dentro dos grupos de ajuda, que quando a gente vê a família indo nos grupos de ajuda, é o tema que ela mais fala, que é esse, que é o tema do uso da maconha. Isso mesmo. Hoje eu venho aqui trazer para vocês o meu posicionamento a respeito do uso da maconha e, claro, eu venho trazendo aqui informação de qualidade, informação que eu pesquisei, informação científica, informação de fontes dignas de confiança para você que é um familiar, para você que é uma mãe, para você que é um pai, poder argumentar com seus filhos, poder argumentar com o seu familiar dependente químico que insiste em usar um entorpecente que é a maconha como um uso recreativo. Tá? Então, assim, é um assunto extenso, eu vou tentar ser bastante conciso nisso. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, até porque eu trouxe aqui vários dados técnicos, né? E eu vou ler alguns aqui para vocês. Fiz uma pesquisa bem detalhada, eu fui buscar na fonte realmente, para poder passar para você algo que você tenha segurança de passar isso para frente. É interessante notar como que esse assunto ele acaba sendo divulgado na mídia, nas redes sociais, na internet, e ele é jogado de uma forma assim tão irresponsável, vamos dizer assim, de uma forma tão descuidada, que infelizmente
a maioria das pessoas que não são tão avisadas acabam entrando nesse jogo, que é o jogo da maconha, e acabam sendo levadas por essa onda de vamos legalizar a maconha, a maconha é medicinal, em determinados países foi liberado o uso, lá todo mundo é feliz, aqui todo mundo é triste, não sei quem importante que usa maconha, não sei qual outra pessoa que usou e não aconteceu nada. Então, o que acontece? A gente precisa começar a delimitar o que é o que. Como sempre dizem, e às vezes eu digo bastante também, vamos colocar aqui uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Vamos lá. Vamos determinando o que exatamente é a maconha. Na verdade, maconha é o nome que se utiliza aqui no Brasil. Até porque o nome certo dessa planta, ela se chama Cannabis sativa. Então, essa planta, a Cannabis sativa, ela tem vários componentes, tá? Eu tenho aqui uma lista, né? Classes de compostos encontrados na planta Cannabis sativa. Aqui eu tenho uma tabela, claro que não vai dar para vocês verem, mas nessa tabela, aqui está dizendo que a planta, vamos chamar de maconha, né? Aqui até porque nós estamos no Brasil, a planta maconha, ela tem mais de 400 substâncias só na planta. Então, a gente já começa a entender que a maconha não é só a maconha. Ela tem outras substâncias que, quando é fumada, também entram no sistema da pessoa. Então, guardem essa informação. A maconha, por si só, tem mais de 400 substâncias naturalmente dentro dela. E, obviamente, nem todas as substâncias são positivas. A maconha, aí é que tá, olha só. Eu acho que existe uma pegadinha para você, família, entrar no jogo do uso da maconha. Qualquer pessoa que fala que a maconha ela deve ser liberada porque ela tem um uso medicinal, ou essa pessoa ela quer te enganar propositalmente, ou ela não sabe o que ela está falando. Tá? Então vamos lá. A maconha ela não é uma planta medicinal. Tá? Ela não é uma planta medicinal. Como eu disse, a maconha ela tem mais de 400 componentes e dentro desses 400 componentes, um ou dois componentes, se eu não me engano, são os componentes que são usados de maneira terapêutica, ou seja, são usados para bens de saúde. Tá? E mais para frente nesse vídeo eu vou falar em que circunstâncias em que esses componentes são úteis para a saúde de alguém. Tá? Então, vamos delimitando. Então, não é a maconha que é medicinal. Olha só como isso é importante para você começar a entender e poder até argumentar. Não é a maconha que é medicinal, e sim um componente da maconha que é usado de forma medicinal. Olha só isso daí já resolveria 50% de qualquer discussão acerca de liberação ou não de maconha por motivos de saúde. Está entendendo como o conhecimento é importante? Então, assim, se querem liberar a maconha
por motivos de saúde, então eles precisam dizer e serem específicos. Nós queremos liberar o componente da maconha específico para ser usado em determinados casos. E qual que é esse componente? O componente que é mais usado de forma medicinal da maconha deixa eu pegar aqui, delta 9 tetrahidrocannabinol, ou seja, o mais popular THC. Tá? Então, o componente da planta cannabis sativa, vulgo maconha, que serve de algo benéfico, é o THC. E ponto. Então, eu às vezes vejo as pessoas debatendo essa questão de maconha, vamos liberar maconha, vamos liberar maconha, vamos liberar maconha. Mas eles estão fazendo um jogo de palavras com sentido escuso por trás da liberação da maconha medicinal. Mas não existe uma maconha medicinal. Existe um item, um componente da maconha que serve medicinalmente. Agora, a partir disso, a gente pode separar a maconha em dois momentos. É o uso recreativo e o uso medicinal. Normalmente, o uso recreativo é quando a pessoa fuma maconha. E quando é o uso medicinal, a indústria farmacêutica, o laboratório, ou seja lá quem for especializado nisso, retira esse componente da planta e faz um comprimido, faz um composto que a pessoa compra como um remédio na farmácia. Então, quando a pessoa vai comprar a maconha medicinal, ela não está comprando maconha medicinal, ela está comprando THC em forma de comprimidos, vamos dizer assim. Então aí você já começa a pegar o sacana que quer te enganar. Então vamos continuar. A maconha, quando eu falo maconha, eu estou falando a planta, tá? E não o THC. Por que vamos lá, então vamos entender um pouco aqui. Eu tenho aqui algum material que fala acerca do uso da maconha de forma recreativa, ou seja, quando se fuma a maconha. Muitas pessoas na internet, na mídia e até alguns médicos que eu já vi, eles dizem que não há riscos no uso da maconha, que não existe nada cientificamente comprovado. Olha, eu andei fazendo umas pesquisas aqui e eu vi que tem muita fonte bastante confiável, com umas informações que devem ser levadas em consideração. E eu vou ler algumas aqui para vocês, até para vocês poderem entender. Então agora, vocês entenderam essa primeira parte, que é o quem é quem, nessa história quem é maconha, qual que é a parte medicinal. E agora, eu vou falar para vocês acerca do que é o uso recreativo, ou qual que são os efeitos que a maconha, quando ela é fumada, ela causa no corpo. Isso aqui, eu vou citar as fontes, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma fonte que é Revista Brasileira de Psiquiatria. Então, não é a revista em quadrinhos, não é uma revista de alguma indústria, é a Revista Brasileira de Psiquiatria. Tá? É um órgão sério que tem uma matéria séria aqui. Ela vem falando do tema que fala maconha, qual a amplitude dos seus prejuízos?
Então eu não vou ler toda a matéria, eu vou pegar algumas partes aqui, aí depois eu vou estar, quem quiser, é só me pedir, eu tenho as fontes, eu passo isso para vocês, tá? Então aqui são algumas páginas, eu vou ler alguns trechos. O que ele fala aqui? Muitas pessoas falam que a maconha não tem problema, que não faz mal, mas por quê? Porque da mesma maneira, semelhante ao cigarro normal, a maconha, o mal que ela faz não é perceptível a curto prazo. Ou seja, a pessoa que começou a usar maconha, ela vai precisar passar um bom tempo da sua vida para poder perceber qual foi o mal que o uso dessa substância acabou causando. Então, isso tira aquela questão, a força de dizer que maconha faz mal. É a mesma coisa de você chegar para um fumante que está fumando, vai, 1, 2, 3 anos e falar assim, cigarro mata. É claro, cigarro mata. Mas a pessoa está ótima, ela está fumando e ela vai falar, legal, cigarro mata, mas eu estou me sentindo super bem. Ela está se sentindo super bem hoje. Mas daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30 anos. Essa que é a questão da maconha. Os efeitos prejudiciais da maconha não são observados logo no início. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, não, mas eu uso maconha e eu não tenho nada, você simplesmente vai chegar e vai falar assim, os efeitos negativos não conseguem ser vistos em curto prazo. E aí, se você quiser ter argumento, você vai ter lá o seu material explicando. Então, assim, os efeitos negativos não são tão óbvios assim como, por exemplo, quando a pessoa enche a cara de cachaça. Quando a pessoa ela já está bebendo há um tempo relativamente pequeno, ela pode ter uma cirrose, ela pode ter problemas de estômago, gastrites, ela cai no chão, bate a cabeça, fica toda machucada, começa a inchar o pé. Então, por exemplo, no caso de quando você tem outro tipo de droga, você vê o efeito negativo, então você fala, aquilo é ruim. Então, aquilo é ruim, mas maconha não é. Tá entendendo? Então vamos lá, continuando aqui. Estudos com animais mostram que o uso crônico de THC quando ele é fumado, porque quando a pessoa enrola um cigarro de maconha, esse cigarro de maconha também tem o componente THC. Claro, não separado quimicamente do uso recreativo. Estudos com animais mostram que o uso crônico de THC determina um desbalanço no sistema endocannabinoide e, por consequência, alterações nos diversos sistemas neurotransmissores. Ou seja, o ser humano tem um sistema e ele tem células que têm receptores para o THC. Esse sistema, a grosso modo, a gente pode dizer que é o sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide controla N outros neurotransmissores que nós temos no cérebro, que controla o nosso corpo, nossa biologia, nossa química. Quando a pessoa usa a maconha recreativamente, e ela começa a absorver esse THC de uma maneira contundente, ela começa a desregular esse fluxo natural e esse controle natural que o próprio sistema do corpo tinha. Então já começa daí. Isso é perceptível num primeiro momento? Não, isso não é perceptível num primeiro momento, porque isso vai acabar desregulando os hormônios, a taxa basal, a acidez do sangue e por aí vai. Só que isso não é algo perceptível. Então a pessoa continua usando. Aqui está dizendo, a maconha, olha só que interessante, é a droga ilícita mais usada por
grávidas e estudos com animais e fetos humanos abortados, evidenciam efeitos deletérios cerebrais devido à exposição intrauterina à maconha, que podem determinar alterações na vida adulta, inclusive predisposição para o consumo da droga. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que várias mulheres grávidas que usaram a maconha recreativamente e que abortaram, foi identificado que isso causou vários problemas para esses fetos. E isso também leva e indica que isso acaba gerando um sistema celular predispondo esses filhos a uma hereditariedade de uso de drogas. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, não é o que eu acho. Isso daqui é uma pesquisa que foi levantada pela Revista Brasileira de Psiquiatria. Tá? Deixa eu mostrar para vocês e falar para vocês a respeito de uma outra revista, que é a revista IMESC. Revista IMESC, que é a revista do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, que é um órgão que trata especificamente de dependência química, de drogas, e tem lá o seu corpo clínico de pesquisas científico a respeito das drogas e da dependência química. Então aqui eu tenho um material que fala especificamente da maconha, onde ele cita: para uma parte das pessoas, os efeitos são uma sensação de bem-estar quando você usa a maconha recreativamente, acompanhada de calma e relaxamento. Sentir-se menos fatigado, vontade de rir. Para outras pessoas, os efeitos são mais para o lado desagradável. Sentem angústia, ficam aturdidas, temerosas de perder o controle da cabeça, trêmulas, suando. É o que comumente chamam de má viagem ou bode. Ainda, evidente perturbação na capacidade da pessoa em calcular tempo e espaço, e um prejuízo na memória e atenção. Não sou eu que estou dizendo. Aí ele vai falar de 2 sintomas das pessoas que usam a maconha recreativamente. A pessoa costuma ter delírio, que é uma manifestação mental pela qual a pessoa faz um juízo errado do que vê ou ouve. Vocês estão entendendo? A pessoa começa a delirar depois que ela usou a maconha recreativamente. E ela também, além do delírio, ela tem a alucinação, que delírio e a alucinação são 2 coisas diferentes. A alucinação é uma percepção sem objeto, ou seja, a pessoa pode ouvir a sirene da polícia ou ver 2 pessoas conversando quando não existe sequer sirene ou não existe qualquer pessoa conversando. As alucinações podem ter um fundo agradável ou podem ser terríveis. Vocês estão entendendo como as pesquisaram pessoas que usavam e eles vão chegando nessas conclusões. Aí está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Finalmente, há provas científicas de que, se a pessoa tem uma doença psíquica qualquer, mas que ainda não está evidente, a pessoa consegue se controlar, por exemplo, ou a doença já apareceu, mas está controlada com medicamentos adequados,
a maconha piora o quadro, tá? Ou ela até aumenta a possibilidade dessa doença surgir. Isso daí, diretamente falando, é os casos de esquizofrenia. Ou seja, a pessoa não sabe se tem ou não tem tendência a ser uma pessoa esquizofrênica. E ela vai lá e ela fala que vai usar a maconha recreativamente. Então, o que vai acontecer? Ela vai fumar essa maconha e esses componentes da maconha despertarão essa tendência genética que ela já tem, e isso aumenta enormemente a possibilidade dela manifestar essa esquizofrenia. Ou seja, a pessoa joga uma roleta russa. Eu não sei se eu vou ter, mas eu vou fumar. Se der sorte, eu não tenho nada, mas se der azar, eu vou ficar esquizofrênico. Eu acho, né, meio insensato isso. Então, assim, as pessoas falam, não, mas a maconha não causa esquizofrenia. A maconha não causa esquizofrenia, mas ela dá um start, ela dá um empurrão naquilo que você já tem de ruim. Problemas psíquicos. Tá entendendo? Mas não é o Ricardo que está falando. Isso daqui é a revista IMESC, tá? Só mais um detalhe dessa revista. Outro efeito físico adverso do uso crônico da maconha refere-se a uma baixa... Olha só, para você que é homem e que fuma maconha. Você que é homem. Outro efeito físico adverso do uso crônico da maconha refere-se a uma baixa produção do hormônio masculino, a testosterona. Ou seja, se você fuma a maconha para parecer ser um cara inteligente, ser um cara valentão, ser um cara top, ser um cara bacanão aí na escola, ser um valentão, infelizmente, se você continuar usando a maconha, você parece que vai acabar virando mocinha, tá? Por quê? Porque aqui está dizendo que a pessoa que usa maconha do sexo masculino, a maconha diminui a testosterona, que é o hormônio que te dá as características masculinas, que faz com que você seja macho, com que você tenha barba, com que você tenha potência sexual. É isso que você quer? Você não sabia? Tá, você sabia e mesmo assim quer correr o risco. Então, é aqui a pesquisa, tá? É incrível que ainda tem gente que fala que não existe pesquisa a respeito do mal que a maconha faz. Olha só, agora eu deixei aqui para falar do top da pesquisa que eu fiz. Pesquisando, mas a pesquisa é assim, pessoal. Pesquisa não é você entrar no Google e digitar. Isso não é uma pesquisa séria. Porque o que acontece? Tem um monte de páginas da internet, um monte de blogs, que você não sabe nem de quem que é a pessoa, da onde surgiu aquilo, um monte de, sabe, uns blogs chencelento, uns defensores do uso da maconha que acho que não toma nem, sabe? Então, assim, o que eu acabei pesquisando, o que eu percebi são sites copiando de sites que copiaram de sites que copiaram de sites. Ninguém tem uma fonte, ou seja, você vê às vezes a mesma informação que tiraram de um lugar que não tem nada a ver. Então alguém falou a respeito do uso da maconha, aí foi lá o blog e os blogs eles ganham pelos likes, pelas visitas que você faz na página dele. Então ele cria lá um cabeçalho sensacionalista e lança a matéria, mas essa matéria ele já copiou de um terceiro, de um quarto ou de um quinto. Então, se você vai fazer uma pesquisa na internet, muito provavelmente você vai encontrar um monte de páginas da internet que não são sérias, páginas não confiáveis de pessoas não confiáveis. Como é que você faz uma boa pesquisa e qual foi a pesquisa que eu fiz?
Você quer fazer uma pesquisa inteligente, uma pesquisa com embasamento, uma pesquisa onde você encontra dados reais científicos? Você pesquisa no Google Acadêmico. Isso mesmo. Você vai lá no Google, escreve Google Acadêmico. E aí você vai entrar num outro nível de pesquisa, onde nesse Google Acadêmico só existe material científico, só existe material de pessoas sérias que estão fazendo matérias sérias, que estão fazendo pesquisas sérias a respeito de diversos assuntos. Então, praticamente, quase tudo que você ver de resultado nesse Google Acadêmico é algo sério. São estudos de faculdades, são pesquisas de conclusão de curso, são pesquisas internacionais a respeito desses assuntos. Então, foi deste lugar que eu trouxe essas pesquisas e essa informação para você. E dentro dessas pesquisas, eu encontrei, assim, engraçado que eu não vejo ninguém falando dele. Mas olha só, no Brasil, existe um brasileiro que, se eu não estiver enganado, ele é o top de linha, ele é o papa, ele é um dos maiores entendidos, pelo que eu pude entender, a respeito do assunto maconha e cannabis sativa, ou cannabis sativa. O nome desse senhor, que eu passei a admirar, e eu até li já bastante a respeito do material que ele já pesquisou, é o senhor Elisaldo Carlini, um senhor que já, olha só, ele pesquisa esse tema maconha, mas pesquisa seriamente, faz pesquisas de laboratório, de experimento com animais, com pessoas. Esse brasileiro, que hoje aqui dizem, ele tem 79 anos de idade, um dos maiores especialistas no tema de maconha é brasileiro. Ele já pesquisa maconha há mais de 50 anos. Você acredita nisso? O cara está pesquisando maconha há 50 anos. Eu não tinha nem nascido. E o cara já manjava tudo de maconha. Então, olha só. Eu tenho aqui um material, tá? Eu vou ler só uns trechinhos até para você entender isso. Nas décadas de 1970 e 1980, ele liderou no Brasil um grupo de pesquisa publicando mais de 40 trabalhos em revistas científicas internacionais. Tá entendendo? E aí vem alguém dizendo que não existe pesquisa científica que comprove efeitos de maconha, lá, 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 lá. Essa gente, desculpa. Atualmente, e ele está vivo ainda, atualmente ele está no 7º mandato como membro do Expert Advisor Panel on Drug Dependence and Alcohol Problems da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, já é o 7º mandato que o Dr. Elisaldo participa e está lá na Organização Mundial de Saúde. Você acha que o cara sabe pouco? O cara sabe tudo de maconha. Então, tem aqui o material dele que fala um pouco a respeito. Eu vou dividir com vocês. Então, o que ele fala aqui a respeito da maconha? Tá? Para que serve a maconha medicinalmente falando agora? Vamos deixar a maconha recreativa de lado e vamos falar da maconha medicinal, ou seja, do composto retirado da maconha, que é o THC. Para que ele serve? Para quem é indicado usar a maconha? Aqui, segundo as pesquisas do Dr. Elisaldo. Isso, Dr. Elisaldo. Olha só, ele está dizendo aqui, antes de eu falar isso para vocês, olha o que ele está dizendo aqui, que além
quando você usa a maconha de uma maneira recreativa, olha só o que está escrito aqui. Nós sabemos, ele falando, né? Nós sabemos que a maconha tem também substâncias cancerígenas. A folha da maconha é coberta por uma camada de cera que tem naftaleno, antraceno. Se esfregarmos o sarro da maconha na pele de rato, naqueles que nascem sem pelo, o animal passa a ter câncer depois de 50 semanas de administração. Continuando aqui. O uso da maconha pode facilitar o aparecimento de câncer em certas pessoas se usada de maneira desregrada. Maior pesquisador de maconha do Brasil está falando. Não é o Ricardo que está falando. Por enquanto. Daqui a pouco eu vou fazer minhas considerações. Aí agora ele vem falando, ele vai falar para que serve a maconha realmente, medicinalmente. A maconha, o THC que é retirado da maconha. Para que serve a maconha? O THC que é retirado da maconha. Há relatos científicos dizendo que a droga é uma substância de primeira linha para tratar certas dores. Não dores comuns, como uma dor de cabeça, um dente ou uma cólica, mas as miopatias ou neuropatias que envolvem músculos e nervos, que normalmente quem tem isso é quem tem esclerose múltipla, por exemplo, que provoca esse tipo de dor. Pessoas que têm esclerose múltipla, pessoas que têm um nome aqui que é até meio estranho para mim, que se chama caquexia, que é a perda exagerada de peso que ocorre no câncer e na AIDS. Então vamos lá. Pessoa que tem esclerose múltipla, pessoa que tem câncer, pessoa que tem AIDS, tá? É útil para essas pessoas. O delta 9-THC é vendido em cápsulas gelatinosas, dada a sua natureza lipídica. Isso lá nos Estados Unidos, que já tem remédios que usam o THC como base para tratamento dessas pessoas que sofrem desse mal. Aí aqui no material está perguntando para ele, mas qual é a indicação? Ele está falando que esse THC em forma de remédio, ele é indicado para dores neuropáticas, náusea e vômito da quimioterapia do câncer, caquexia e esclerose múltipla. Doutor Elisaldo Carlini está dizendo aqui para gente. Tem aqui um material extenso dele, é claro que você assistindo esse meu vídeo, eu tenho certeza que você vai pesquisar agora de uma maneira correta, até usando essas citações que eu estou fazendo nesse vídeo, porque esse material que eu estou trazendo para você é um material sério, é um material correto, tá? Só para finalizar, eu li bastante hoje, eu vi pessoas falando, não, mas a maconha não prejudica os neurônios, a maconha, isso é baboseira, não existe prova científica, lá, lá, lá. Revista Scientific American Brasil, ou seja, a revista científica brasileira, que não é qualquer um que escreve nessa revista, são pessoas conceituadíssimas dentro da pesquisa científica que podem escrever alguma coisa dentro aqui, pode divulgar algum artigo. Eu vou ler um trechinho aqui.
que está na revista. O título é Cannabis causa rompimento de circuitos neurais. Pesquisadores conseguiram esclarecer mecanismos importantes envolvidos na formação da circuitária cerebral. A equipe também descobriu que o THC, ou o tetrahidrocannabinol, substância psicoativa presente na cannabis, ou na maconha, se você preferir, causa rompimento dos circuitos neurais dentro do córtex cerebral. Isso daqui está na revista científica American Brasil. Não é qualquer um que escreve. Então aqui está escrito que a maconha, ela sim, ela interrompe o córtex, o padrão dos neurônios. Está escrito. Você quer pesquisar? Depois você vai pesquisar. Eu fui pesquisar, estou com todo esse material. O que eu quero dizer para você que está assistindo o meu vídeo? Eu quero dizer, vamos lá, agora é o Ricardo que vai falar baseado em todas as conclusões que eu acabei chegando, que eu já venho tirando essas conclusões, não foi hoje, não foi essa semana, não foi mês passado que eu cheguei nessa conclusão. Eu já estou envolvido com dependência química há mais de 3 anos e eu venho observando o comportamento das pessoas acerca do uso de drogas. A dependência química é um problema comportamental e, como qualquer outra droga, a maconha também tem um uso comportamental. O que acontece? De todas as pesquisas que eu fiz, eu só consegui encontrar... Olha só como é interessante quando você estuda alguma coisa de uma maneira séria e correta. Eu encontrei um monte de situações que o uso recreativo da maconha fazem mal para quem usa. E eu também encontrei algumas situações que o uso medicinal do THC, que é o componente da maconha, ajudam a pessoa em sua saúde. Como eu mencionei, no câncer, na AIDS, na esclerose múltipla, em dores nesses casos, na caquexia, que é a perda do apetite, e a pessoa emagrece violentamente. Então eu só encontrei essas 2 situações. E eu, como um pesquisador que sou, como uma pessoa curiosa, e como no meu papel de trazer uma informação para você, e é claro, eu fico sempre tentando fazer o papel do advogado do diabo aqui. Eu falei, não, eu preciso entender por que as pessoas querem discriminar o uso da maconha recreativamente. E aí eu comecei a pesquisar qual que é o benefício da maconha usada recreativamente, ou seja, fumada, para a pessoa que usa. Então eu vou lá e faço a pesquisa no Google Acadêmico. Benefícios da maconha para a pele. Benefícios da maconha para a saúde. Benefícios da maconha para a inteligência. Benefícios da maconha para o ser humano. Eu pesquisei, hein? Eu coloquei lá coisas que você nem imagina. Sabe o que eu encontrei? Não encontrei nenhum benefício que não tivesse ligado exclusivamente ao THC, que era sobre câncer, AIDS e esclerose múltipla. Em termos de saúde, eu não encontrei. Talvez você que está assistindo o filme saiba algum. Legal? Me conta, porque eu não achei. Eu não achei nenhum material científico comprovado, estudado,
que uma pessoa que fuma maconha recreativamente faça bem. Olha, eu fumo maconha recreativamente porque quando eu fumo eu fico mais bonito. Quando eu fumo eu fico mais inteligente. Quando eu fumo eu fico mais saudável. Quando eu fumo... Não encontrei. Você sabe de algum? Legal. Vem aqui no vídeo, faz o comentário, entre em contato comigo. Eu gostaria de saber, honestamente, a minha função aqui é imparcial, tá? Mas o que eu encontrei foi, ou faz muito mal, ou ela só serve para quem tem esses problemas, tá? Agora, os malefícios são inúmeros. Malefícios da maconha. Nossa, a maconha, olha só, a maconha altera a atividade cerebral da pessoa que fuma ela recreativamente, fazendo com que ela tenha alucinações, delírio, diminua a sua percepção de tempo e espaço, além de poder levar a pessoa a ter acessos de ira e de pânico. O uso da maconha também faz com que a pessoa fique sem vontade de fazer mais nada, pode causar dependência psíquica, gerar vermelhidão nos olhos, boca seca, visão e audição distorcida, sistema imunológico prejudicado, batimentos cardíacos ficam acelerados, dando uma sensação de euforia, seguida de relaxamento e riso fácil. Também torna o homem infértil, como eu falei ali atrás. Você que é homem, você não vai poder ter mais filho. Tá entendendo? Então, eu começo a pensar. Aí sou eu que estou tirando as minhas conclusões. Eu não consigo entender. Por que você usa maconha? Responde para mim. Se você não vai ficar mais inteligente, você não vai ficar mais bonito, você não vai ficar mais saudável, você pode ter câncer. Sabe? Eu fico me perguntando por que você, jovem, principalmente você que é jovem, por que você usa maconha? Tudo bem, você até então não sabia disso tudo. Ah, eu quero fazer parte do grupo, então eu vou fumar maconha. Vou ser uma pessoa importante, socialmente falando. Nossa, eu sou o cara, eu fumo maconha. Legal. E aí? Cara, você quer ser um cara bacana no seu grupo? Meu, presta atenção. Quem usa maconha, ele está se idiotizando. Tá entendendo? A pessoa, engraçado, tudo bem, eu com a idade que eu tenho, eu não pensava assim quando eu era jovem, até porque eu já experimentei maconha, já usei, e quando eu usei aquilo, eu falei, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque a maconha idiotiza a pessoa. Hoje, Ricardo, eu busco N meios de ficar mais inteligente, de ficar mais saudável, de perpetuar mais e mais a minha vida. Mas você que fuma maconha, você está fazendo o contrário. Você cada vez mais está ficando mais idiota, menos saudável e provavelmente você vai morrer muito mais cedo do que deveria. É curioso isso. Então, assim, você que usa, ou você que quer usar, me dá três. Não é 5, não é 10. Eu quero só três motivos inteligentes para usar maconha, tá? Me diga 3 benefícios que a maconha vai fazer para você depois que você começar a usar maconha.
Eu não achei nenhum. Eu não estou querendo dizer. Eu não sou o cara. Eu não sei de tudo, não. Eu não sou ninguém. Mas as conclusões que eu estou chegando são essas que você está assistindo aí no vídeo. Me diga 3 razões inteligentes e 3 razões e 3 benefícios para alguém que fuma maconha. Mas aí vamos lá. Aí as pessoas falam, não, porque se liberar a maconha, vai acabar com o narcotráfico. As pessoas tiram umas ideias de cada lugar, meu Deus do céu. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tenta explicar para mim. Vamos lá. Hoje, no ano, nós estamos em setembro de 2016. Você sabia, infelizmente eu vou ter que falar isso, que se você tiver um cigarro de maconha, você não é preso na rua? Então, se todas as pessoas tivessem um cigarro de maconha e a polícia te parar, você não vai preso. Então, teoricamente, a maconha já está liberada. E isso é horrível. Está entendendo? Então, quem quer liberar a maconha... mas se a maconha fosse vendida na farmácia, na padaria, na vendinha, a pessoa não iria até o traficante na boca e tal, ia correr menos risco. Mas aí, deixa eu continuar aqui no meu raciocínio. Vamos lá, liberou a maconha, legal. Mas liberou a maconha, por que alguém, em sã consciência, ia usar alguma coisa que faz mais mal do que bem? Peraí, então você está querendo liberar algo para fazer mal para as pessoas? Porque assim, o cigarro, o álcool, que dizem, mas o cigarro e o álcool é liberado e faz mais mal, não sei o que, não. Ué, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, só porque você já tem o cigarro que faz mal, só porque você tem o álcool que faz mal, vamos liberar mais um negócio que faz mal também, vamos aproveitar e vamos ganhar dinheiro em cima dos trouxa que quer usar maconha para ficar bacana, para achar que é o bacana. Tá entendendo? Eu não consigo entender essa parte ainda. Eles querem liberar algo que faz mais mal do que bem para as pessoas, porque isso vai acabar com o narcotráfico. Então quer dizer que só porque o cigarro é liberado e é legal o uso, então não acabou o contrabando de cigarro fajuto do Paraguai. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que ficar se perguntando e ir um pouco além do que a mídia está falando, do que a internet está falando, do que aquelas manifestações a favor da maconha estão falando. Quem que está promovendo isso? Quais são os interesses por detrás disso? Sabe? Isso é importante. Agora, o mais importante de tudo é eu, Ricardo Alexandre Miguel, duvido e desafio qualquer um que estiver assistindo esse vídeo a me dizer que a pessoa que defende a legalização da maconha tenha algum familiar seu envolvido com dependência química. Eu vou simplificar. Eu duvido que quem é a favor da liberação da maconha tenha algum familiar seu envolvido com drogas. Ou, se tiver, é um tremendo de um filho da... né? Mas eu duvido que quem é a favor
da liberação da maconha tem algum parente ou alguém próximo seu envolvido com dependência química. E aí? Escreve aqui embaixo do vídeo. Você que é a favor da liberação da maconha, você tem algum parente seu envolvido com dependência química? Que já perdeu tudo? Que já desgraçou a família? Que já trouxe o problema para a família toda? Você tem uma pessoa dessa próxima a você? Diz aqui para mim no vídeo, entre em contato comigo lá no Facebook, eu vou deixar os contatos depois. Eu quero saber, você que defende, você tem? Responde para mim. Essa é uma questão. A outra questão é, porque falam que a maconha não é porta de entrada para outras drogas pesadas. Meu, quanta ignorância, quanta falta de informação ou quanta má intenção em enganar você, família. Olha só. Para falar do que eu falo, para falar de dependência química, de comportamento, eu pesquiso, eu vou atrás, eu vou a campo, eu falo com as pessoas, com a família, com os dependentes, e eu participei, e ainda de vez em quando participo, de algumas reuniões de narcóticos anônimos. Você sabe o que é uma reunião de narcóticos anônimos? A reunião de narcóticos anônimos são aquelas pessoas que estão em busca de ajuda para largar as drogas e a dependência química. E olha só que interessante. 90%, mais ou menos isso, 90% dos dependentes que frequentam as salas de narcóticos anônimos, eles começaram com álcool e depois foram para a maconha. Ou começaram com a maconha e depois foram para o álcool e depois para outras drogas. Entende uma coisa? A pessoa quase nunca ela fuma só maconha. Só maconha. Aí é que tá, é interessante porque assim, nos grupos de ajuda que eu participo e que eu sei que é o que acontece, a família chega lá e fala, mas ele fuma só maconha. Não existe só maconha. Existe maconha com álcool, existe maconha com cocaína, existe maconha com um monte de coisas. Porque vai chegar uma hora que só a maconha não vai ser suficiente. E não é eu que estou falando, são as pessoas que vão lá partilhar nos grupos de narcóticos anônimos. Você que afirma que a maconha não é porta de entrada para outras drogas, você já frequentou alguma sala de narcóticos anônimos? Você já ouviu depoimentos de dependentes químicos falando da miséria que ficou a sua vida depois que ela começou a fumar maconha? É isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Informação é importante. Você precisa saber disso para quando o seu filho chegar na sua casa e falar, não, porque liberaram a maconha nos Estados Unidos, liberaram a maconha no Uruguai, lá é problema deles. Se liberassem, o Brasil é um mundo à parte. Aqui nada funciona. Aqui é uma bagunça. O Brasil é bagunçado. Não, mas a gente vai liberar a maconha, mas a gente vai regularizar isso, a gente vai regulamentar, nem todas as pessoas vão poder comprar, só com identidade. Isso não funciona no Brasil. No Brasil não funciona. Quem fala isso é porque tem interesses outros por detrás. Bom, o vídeo já ficou bastante longo e eu tenho muito assunto para falar a respeito de maconha. Eu vou trazer para vocês, num próximo vídeo, que eu vou estar falando também de uso de maconha e outras coisas, maconha na família, maconha em manipulação. Eu vou estar falando isso em outra oportunidade, em outro vídeo. Hoje,
eu quis trazer essa informação para vocês. E eu lanço o desafio de novo. Você que quer usar maconha, me digam 3 benefícios que a maconha faz para quem fuma maconha recreativamente. Benefícios. Benefícios reais, mensuráveis. Agora, se você quer usar maconha para fugir da realidade, não, eu quero usar maconha porque eu quero ficar relaxadão, quero ficar zen. Você está fugindo da realidade. Eu quero usar maconha para ficar relaxado. Você está fugindo da realidade. Eu quero usar maconha para ficar mais criativo. Desculpa, você está fugindo da realidade. Por que você está fugindo da realidade da sua vida? Qualquer coisa que você use que altere a sua psicobiofísica, você está fugindo da realidade da sua vida. Conta para mim, qual que é o problema que você tem que você precisa fugir? Não foge não. Busca ajuda. Busca ajuda, eu tenho certeza que tem um monte de gente querendo te ajudar. Tá bom? Família, esse é o recado deste vídeo. Eu espero que com esse material você tenha maiores subsídios para conversar com seus filhos, para conversar com seus dependentes. Você que é professor, você que é professora, tem material aqui para falar para os seus alunos. Tá? E eu, Ricardo Alexandre Miguel, claro que me posiciono aqui nesse vídeo, sendo completamente contra o uso recreativo da maconha. Eu sou contra. O uso recreativo da maconha, regularizar o uso recreativo da maconha no Brasil, sou contra. Não vai funcionar. Não vai ter fiscal, não vai ter polícia, não vai ter ninguém. Isso vai virar uma bagunça, como tudo que fazem aqui no Brasil vira. Brasil é bagunçado. Então, deixa do jeito que está, que já está ruim. Se já está ruim, proibido, imagina se escancarar o negócio. Eu sou contra maconha recreativa. Maconha medicinal, aí é outra questão. Aí precisa ser desenvolvida, precisa ser estudada de uma melhor maneira e, claro, precisa ser levada aos órgãos competentes, aos médicos e por aí vai. Isso ficou mais do que claro do que aquilo que eu vim trazer para vocês. Tá bom? Vou deixar todos os contatos aqui no fim do vídeo, na descrição do vídeo. Você está com alguma dúvida? Você quer debater comigo? Legal, vamos lá. Mas debata de uma maneira sadia, com educação. Traga a informação, como eu disse, pode ser que eu fugiu alguma coisa. Me diga qual que é o benefício real de usar maconha. Eu quero saber. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço. Obrigado pelo prestígio do meu canal. Compartilhe esse vídeo na sua igreja, no seu grupo de apoio. Leve essa mensagem. Talvez nem todas as pessoas tenham o tempo necessário para pesquisar tudo isso que eu pesquisei. Você quer as referências de onde eu tirei isso? Entre em contato, me peça que eu passo para você. Tá bom? E vamos continuar junto? Tá bom? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando a nossa vida e trazendo toda a prosperidade que nós merecemos na nossa vida e no nosso cotidiano. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.